Tá gravando. Vamos fazer aqui agora uma rápida leitura do que está fazendo os principais ativos do mundo. A gente vai olhar aqui Nasdaq, SP500, Dow Jones, Crude Oil, o EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, o Bitcoin, o IBOV, o índice futuro no contrato vigente e no contrato perpétuo e o dólar. Beleza? Beleza. Beleza. Nasdaq. Nasdaq não tem muito o que falar. Movimentação de baixa, tendência de baixa. Se a gente colocar aqui as médias estão inclinadas para baixo. Nesse momento a gente pode ver o estocástico saindo de região de sobrevenda, certo? A gente pode ver também que essa linha tracejadinha laranja aqui, para quem acompanha nossos vídeos sabe que isso aqui nada mais é que uma abertura de uma barra ampla no tempo gráfico mensal. Eu vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês observarem. A gente tem a formação desta barra aqui, correto? Desta barra aqui. Então eu peguei e marquei a abertura dela. Por enquanto ele não, Nasdaq não tá próximo, mas ainda não testou a região da abertura de barra ampla, mas já está marcada aí no gráfico. No gráfico diário, a gente pode ver a seguinte situação, que Nasdaq, nesse momento, está testando uma linha inferior de um canal de baixa, certo? Onde a gente tem Uhum. esses fundos aqui de referência e ele está testando, deixa aqui um candle de indecisão, certo? Mas, Certo. mas, mas, nós sabemos que a tendência do ativo agora é uma tendência de baixa e qualquer modelo operacional que se enquadre numa venda, você tem uma entrada, certo? Uhum. Por enquanto aqui na Nasdaq, nada a se fazer. Observar o que o ativo vai fazer. Para mim, graficamente falando, para ele caracterizar um duplo fundo aqui, ele tem que fazer um rompimento dessa máxima aqui. Tá? Um fato interessante seria se ele fizer um rompimento de máxima, que seria esse topo aqui, e romper também essa região de fundo anterior aqui, tá vendo, Carlinhos? Sim. Que também trata-se de uma região de memória de preço. Para quem não viu no nosso vídeo, assiste lá o que a gente fala sobre memória de preço, tá? Uma coisa que a gente não parou para observar aqui, ó. Ah, pera aí. Ó, ainda não aconteceu, mas já está quase acontecendo. Que, ó, no gráfico, no estocástico, tá vendo? Uhum. No gráfico, no estocástico. No gráfico, a Divergência de gente fuga. tem topo abaixo, fundo abaixo, perdão, fundo abaixo. No estocástico, aparentemente está querendo fazer fundo acima. A gente tem que fazer um vídeo sobre divergência, né? A gente fez, não, né? Não, sobre divergência não, Então a verdade. gente tem que fazer. É, caso considere isso, caso seja uma divergência, porque ainda não aconteceu o cruzamento da linha do estocástico, oh, tá vendo? Não cruzou. Nós teríamos uma divergência do tipo A, onde o gráfico aponta para um lado, o oscilador aponta para o outro. A gente tem um exemplo disso acontecendo em Vale, que a gente já falou, e aí depois a gente faz um vídeo explicando. Então, ali você está operando divergência. Divergência geralmente é contra o movimento vigente, certo? Uhum. Uhum. Mas basicamente a gente vê Nasdaq em região de fundo de canal de baixa e região de fundo anterior. Mas por enquanto aqui nada, né? Normal. Tendência de baixa, não temos nada aí. Ainda mais com esse candle feio horroroso aqui, ó. Nada a se fazer, né? Sim. Bora para SP500. SP500, a dinâmica basicamente igual a de Nasdaq. Aqui com um fato interessante que a gente traçou um Fibonacci desta máxima.
desta mínima até essa máxima aqui, e agora nesse momento ele está testando 61.8, né? Sim. 61.8, região de abertura de barra ampla, centro de triângulo simétrico, região de memória de preço, gap, são regiões que o preço pode dar uma enroscada, certo? Analisando aqui num contexto geral, a gente vê que o ativo está em movimentação de baixa, tendência de baixa, correto? Uhum. Aqui se vê que ele já perde um pouco dessa linha inclinada de baixa, por isso que a gente desse canal de baixa, perdão, por isso que a gente já projetou a estrutura para baixo, mas agora nesse momento ele está testando região de 61.8, então não seria inteligente, pelo menos para mim e para o Carlinho, tomar uma posição vendida nesse ativo, uma vez que a gente sabe que ele está em região que pode enroscar. Mas a movimentação é de baixa, não tem muito o que fazer, a não ser esperar ele se desvencilhar dessa região, retestá-la novamente, porque aí tem grande probabilidade de daí buscar a raiz do movimento. Certo. Bora pro próximo. Dow Jones. Dow Jones até tá mais bonito, e aqui já cabe outras leituras, mas a primeira é que lateralizou, a primeira amplitude foi paga, a segunda amplitude foi paga e faltou uma moeda para pagar a terceira, tá? Beleza. Essa linha aqui, para quem assiste aos nossos vídeos, o Carlinho sabe e vai falar. Carlinho, que linha que é essa? Oi? Essa linha tracejadinha laranja aqui. Região de barra ampla. Barra ampla. Em qual tempo gráfico? Mensal. Olha aqui. A gente está falando de um gráfico mensal. Então, olha o tamanho do peso dessa barra no mensal. Teve muito player envolvido para fazer um giro desse, entendeu? É um mês de negociação. Você entende que durante esse mês, que a gente está falando aqui do mês de março de 2021, olha o mês de março de 21 no gráfico de Dow Jones, a amplitude que deixa de barra. Assim como a gente pode ver essa barra aqui de novembro de 2020, olha a amplitude de barra. Teve muito player aqui envolvido para fazer esse ativo deixar toda essa amplitude de alta de uma Sim. barra de um mês de negociação. Então a gente observa que Dow Jones nesse momento está testando a abertura de barra ampla no mensal e a setinha azul aqui é uma abertura de barra ampla no semanal, que inclusive é oh meu Deus, é um Twin Towers pinça, sei lá como é que chama. Mas a gente sabe que tem uma barra de amplitude negativa, barra de amplitude positiva, num troca de polaridade, certo? Certo. Então, se você trazer aqui para o gráfico diário e observar que Dow Jones nesse momento está em movimentação de baixa, se a gente trazer essa visão aqui também, a gente pode ver que ele trabalha dentro de um canal de baixa aqui, tá vendo? A gente tem essa situação ocorrendo aqui. Eu vou tirar a linha central para não atrapalhar. Nossa, puxa isso aqui para cá. Aqui, a gente tem Dow Jones no gráfico diário dentro de um canal de baixo, uma estrutura de baixo. Mas olha só o que acontece quando ele vem testar a abertura da barra mensal. Então, para mim e para o Carlinho, Rejeição. dentro do nosso modelo operacional, a gente vê que o ativo está em tendência de baixa. Mas qualquer que seja o modelo operacional que se encaixa aqui, a gente sabe que aqui pode ter um ponto de parada de preço. Então, para nós é interessante esperar ele romper e retestar para aí sim vir aqui, certo? Certo. Um outro fato interessante também é que dentro dos ativos que está em movimentação de baixa, né, a tendência de baixa, a gente pode, opa, tirar o zoom do gráfico e a gente pode ver aqui que de fundo de corona, que é março de 20, até topo, que é janeiro de 22, nesse momento ele está chegando próximo de testar. Eu inverto. Peço desculpas. Agora está correto.
38,2. E se ele vier testar 38,2, a gente tem a informação de que trata-se de região de retração de Fibonacci, abertura de barra ampla do semanal e uma região que passa a ser uma região de memória de preço, onde era topo, 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 rompeu, se tornou suporte, se tornou suporte. Logo, a gente tem aqui uma região de memória de preço. Certo. Certíssimo. Então, agora vamos para peso mexicano. Peso mexicano. A linha tracejada laranja, abertura de barra ampla no semanal, no mensal, perdão, no mensal. Inclusive, olha o tamanho dessa barra. Meu Brasil, olha isso. Pancada. Caramba. Mas note como a abertura dela está sendo defendida com unhas e dentes, tá vendo? Se a gente trazer isso aqui para um gráfico semanal, a gente já vai ver isso aqui alinhado, tá vendo? E se a gente trazer para o gráfico diário, mesma dinâmica. A abertura dessa barra do mensal está sendo defendida nesse patamar de preço. A gente observa que nesse momento o peso mexicano começa a fazer um zigue-zague descendente. Então, se ele voltar a testar essa região de fundo anterior rompida e der uma entrada para você a partir desse ponto, saiba que aqui pode ser a abertura daquela barra lá de trás e você toma a vendida aqui, ele aciona a tua venda, volta e te estopa na tua cara. Por que será, né? E é o que a gente sempre fala, espera romper e voltar a É o testar. que você mais fala aqui nos vídeos. Então, espera romper e E voltar a querendo ou testar. não, parece que a gente fala, tipo, na brincadeira, ou, tipo, mas é mais um conselho porque é por prevenção, sabe? Mas por questão de prevenção, porque às vezes você pode tomar stop, pode acabar te machucando e afetando bastante na parte psicológica. Sem dúvida. Porque o mais triste de você entrar no ativo, ele te tirar e você ficar de fora, é você entrar no ativo, ele te tirar e depois fazer o movimento que você estava esperando. E aí você, por afobação, por ansiedade, por pressa, por medo de ficar de fora do movimento, acaba entrando no ativo. Só que o start de entrada não era bem ali, entendeu? Se você tiver um pouquinho de paciência, você espera o ativo fazer um movimento para depois você tomar posição. Para quem não viu o Sim. vídeo de fechamento de mercado do dia 20 do 5, olha lá que a gente fala de uma entrada que nós pegamos no índice, em que teve todo um contexto e que foi 4h10, 4h15? 4h15 da tarde. Ou seja, 4h15 no da horário que tarde. já tinha muita gente que já tinha saído fora. Exato, porque a gente pensa o seguinte, numa sexta-feira, 4h15 da tarde, entendeu? Para quem conhece índice, sabe que os horários de volatilidade é na parte da manhã. À tarde, tem a questão de horário de ajuste, que aí ele pode dar mais uma movimentadinha, mas, cara, quem conhece sabe que nesse horário o índice praticamente morre, ele lateraliza, consolida. E, no entanto, deu uma bela entrada, mas horário. E a gente esperou fazer o movimento. Bom, peso mexicano aqui, paga primeiro alvo dessa estrutura, dessa lateralidade aqui. Não paga segundo alvo. Não paga segundo alvo. Ele falha topo e tá querendo romper fundo aqui. Então, fica de olho para ver se peso mexicano realmente consegue se desvencilhar dessa região de abertura de barra ampla do mensal, certo? Certo. Óleo. O óleo aqui a dinâmica é exatamente quase idêntica à do peso mexicano. Seta azul é o que? Abertura de barra ampla. Da onde? Do semanal, que é essa barra aqui. Essa barra aqui. Ah, mas aqui tem questões de guerra na Ucrânia, Rússia, sazonalidade. Ok. Mas o que a gente sabe é que tem essa barra. Pronto, acabou. Graficamente. Certo? Certo. E se a gente trazer aqui para o gráfico diário, a gente observa que a gente tem a amplitude dessa barra aqui, tá vendo? Uma barra vendedora forte.
A gente marcou a amplitude, a abertura dela. Agora, nesse momento aqui, a gente pode ver o óleo trabalhando dentro de uma estrutura de alta, correto? Correto. E que nesse momento aqui, aparentemente, ele está fazendo um troca de polaridade nessa região, em que ele rompe, Volta a retesta, testar. provavelmente está dando sequência a uma movimentação de alta, certo? Vamos ver Certo. a questão das médias. A gente vê que o primeiro candle que viola a média de 21 dá um trap, não aciona. A segunda vela viola 51. Então aqui a gente tem um trap na 51. Acionou. Acionou, você está dentro da operação. Ah, vamos olhar para a esquerda do gráfico, Carlinhos. O que pode acontecer na hora que o ativo chegar aqui nessa região? Pode começar a apresentar rejeição de Então você toma comprado aqui, com seu stop aqui, você entende que nessa região aqui, muito simples, vamos fazer direto na plataforma para você ter a ideia de como é que a coisa funciona. Posição comprada, rompimento da máxima desse candle aqui que já foi acionado. Seu stop tem que ficar logo aqui abaixo. E aqui você sabe que já tem um possível alvo ou possível ponto de parada de ponto de preço parada. por causa de uma região que mostra demanda vendedora defendendo aquele patamar. Então você está fazendo, não dá nenhum trade de 1 para 1 aí, O risco e retorno, tipo, acaba não compensando. não valendo a pena, certo? Agora, você quer arriscar, tomar esse ativo aí, e quando ele chegar aqui, caso ele vá andar a seu favor, realizar uma parcial, trazer seu risco daqui para o zero e tentar carregar o máximo possível para quem sabe ele vir testar a abertura dessa barra aqui, que é uma do diário, ok. Eu não faço trade que não tenha um risco retorno de 1 para 1, pelo menos. Então você não vai se enquadrar nessa entrada ali, certo? Uhum. Certinho. Beleza? O gráfico do óleo Beleza. aqui, caso ele perder a estrutura, a gente projeta, tá? Projeta de novo. Vamos aqui agora para o nosso querido EWZ, que é a nossa bolsa brasileira dolarizada, em que a gente vê algumas questões. Carlinhos, a gente sempre fala, quando perde 61, existe uma grande chance dele ir buscar o pé do movimento, que seria a raiz do movimento, certo? Certo. Carlinhos, perdeu 61 aqui, não perdeu? Uhum. Por que ele não veio aqui, Carlinhos? Oh, meu Deus, se fosse tanta certeza assim, né, Carlinhos? Show. A gente fala que tem probabilidade, tem possibilidade, porque a gente vê incorrer essa situação em vários ativos. Depois eu posso até colocar aqui, que eu tenho até anotado aqui. O S30 perdeu 61, foi buscar a raiz do movimento. O S30 é Dow Jones. O S2000, que é o índice russo, perdeu 61,8, foi buscar a raiz do movimento. Então a gente observa que a gente já deu exemplos aqui de Itaú, B3SA3, Vale, enfim. Só que aqui perdeu e não foi, porque não é certeza. A gente trabalha com mercado especulativo, Sim. então não adianta. Mas aqui, EWZ, vamos voltar aqui. Ah, Aparentemente, ele está vindo trabalhar dentro dessa região aqui, ó, que é uma região onde a gente teve esses dois fundos, esses dois topos e rompeu. Aí ele deixa um fundo, deixa esse topo e aparentemente ele está vindo testar essa região de topo aqui de novo, certo? Sim. E nós temos aqui uma questão. Qual é a questão? Olha para a esquerda do gráfico. O que é isso aqui? Região de memória de preço. É a região de memória de preço. A gente não observa que aqui nós temos uma abertura dessa barra, que é uma barra ampla no diário. Uhum. Então, acalma teu coração. Espera ele ver o que ele vai fazer Pode- para depois você tomar uma posição, certo? Até porque se a gente for pôr as médias aqui, agora nesse modelo operacional, a gente observa que está tendo uma discrepância entre as médias. Por quê? A gente observa que a média de 21
já cortou a de 51 por baixo, certo? Só Certo. que dentro do modelo operacional chamado Trap, esse candle aqui me violou a média de 51, correto? Correto. Quando a gente fala isso, a gente pode tentar olhar o estocástico para ver. E ele já está em região de sobrecompra, tá vendo? Sim. A pergunta que fica é: enquadra-se dentro do seu modelo operacional OperaTrap? Então tem uma entrada aí, EWZ. Perder a mínima desse candle, você entra vendido, stop na máxima. Eu Uhum. observo que EWZ nesse momento fez isso aqui. Ele faz esse fundo e aí ele faz esse fundo abaixo. Então a gente tem fundo abaixo de fundo anterior e no estocástico a gente tem fundo no mesmo nível. É uma divergência, não é do tipo A que é melhor que tem. Nesse Uhum. momento, EWZ acaba de aparentemente romper topo anterior. Sim. Ok? Então você está observando que graficamente ele pode estar começando a fazer o que? Um zigue-zague ascendente, certo? Porque a gente tem essa situação Certo. aconteceu aqui. Ó, Carlinhos, o Carlinhos que gosta dessas coisas de observar. Ó, fundo, topo, fundo, aparentemente rompendo essa região de topos anteriores aqui, certo? Certo. Mas temos um trap na 51. Enquadrou um trap na 51. Mas o ativo está aparentemente dando sinal que, ó, vamos subir, certo? E fora isso, está entre duas regiões de memória de preço, que no caso seria a região da 61 e a região de 38. Ou seja, é uma região que o preço pode ficar aqui, ó. Embolado. Exatamente. Aí cabe o modelo operacional de cada operador. A gente simplesmente só está analisando aqui o que o ativo está fazendo, né? Ah, médias móveis aqui a gente pode ver que a 21 já está inclinada para cima, que já cortou 51 por baixo. A 51 nesse momento está flat, mas entretanto esse candle aqui viola a média de 51 períodos, certo? EWZ temos essa configuração. Vamos olhar agora aqui quem ouro a gente não está olhando, mas DXY. Beleza. DXY é um caso à parte, né? Porque a gente observa que é um ativo que engatou uma tendência de alta aqui absurda, né? Ó, nesse momento, DXY, nesse momento, ele dá três alvos dessa lateralidade, certo? Ele rompe Certo. essa seta azul aqui, que é uma abertura de uma barra ampla do semanal. O que ele pode fazer aqui agora? Voltar a testar. Para depois continuar subindo, certo? Sim. Lembrando que a gente tem esse fundo aqui, tá? Então pode ser que aqui ele engastale, pare. Porque se a gente fosse traçar um Fibonacci dessa amplitude de alta aqui, ele já perdeu 61. Né? Não precisa nem traçar, né? Sim. Vamos traçar, vai. 38 já foi perdido aqui. 61,8 já foi perdido, tá vendo? Uhum. Carlinhos, tem esse topo e esse topo. Como é que o estocástico estava nesse momento? O estocástico estava nesse momento apresentando uma divergência, tá vendo? Sim. Onde a gente tem topo aqui e onde a gente tem esse topo como sendo esse topo aqui. E a gente tem no estocástico esse topo como sendo esse topo ali. Aqui, aqui. A gente tem uma divergência. Certo. A média de 21 períodos, nesse momento aqui, foi violada por esse candle, rompimento da máxima, trap. Não, não Não deu. acionou. Ele deixa o inside candle, rompimento da máxima, também não deu. Então vamos aguardar o EWZ ou o DXY incorrer do movimento de vir buscar o fundo anterior e ver se enquadra alguma entrada a partir desse ponto. Certo? Sim. Uhum. É aquela coisa que a gente sempre fala também, né? Um ativo, quando ele estica demais, né? Ele tem quando ele Barra de controle estica. de volatilidade. Exatamente. Então a gente espera ele dar um movimento de respiro para quem sabe dar uma chance para a gente entrar na operação e
tentar capturar o máximo possível de uma amplitude, por exemplo. Sim. Vamos ver, E é o que a EURUSD. gente falou. Região de barra ampla sempre pode voltar a ser uma região de memória de preço, ou seja, aguarde os próximos capítulos. Exatamente. EURUSD, deixa eu só agora apagar aqui e tirar aqui. EURUSD. EURUSD se sustentou nesse fundo aqui, ó. Este fundo aqui aparentemente conseguiu sustentar a EURUSD, tá vendo? Uhum. Vamos pôr de novo, estocástico. Aqui a gente tem uma bela de uma divergência, mas é uma bela mesmo. Divergência tipo lá. Da melhor que tem, que a gente vê o ativo fazendo topo abaixo, fundo abaixo de fundo, e o estocástico fundo acima de fundo. Tá certo esse fundo? Ah, tá certo. A Tá. gente, aqui esse fundo e esse fundo com esse fundo. Tá certo. A gente tem a melhor divergência que tem, é do tipo A. Qual é a movimentação do ativo? Movimentação de baixa no Ok. momento. Então você sabe que se você operar divergência nesse momento, você está operando contra o movimento vigente. Gente. Não deu o segundo alvo dessa estrutura de baixa aqui, tá vendo? Uhum. Esse candle aqui viola a média de 21. A entrada seria a perda da mínima, não deu. Um inside candle, perda da mínima e ainda não deu. Então, nada a se fazer aí no caso de EURUSD. Dentro do modelo que a gente usa, né, Carlinhos? Eu sei. Sim. E também, nós tínhamos aqui uma linha inclin, um canal de baixa, uma estrutura de baixa, aqui, né? Em que nesse momento aqui foi rompido. Então, a gente projeta essa amplitude. E quem sabe essa linha agora funcione como resistência dinâmica para o ativo continuar a movimentação de baixa. Certo? Certo. E o Bitcoin no gráfico diário. Aqui o Bitcoin a gente tem que mostrar aquela movimentação que a gente viu, marcou e deixou no gráfico, porque no semanal eu e o Carlinhos a gente viu e a gente marcou, que é o que? Isso aqui no gráfico de Bitcoin, gráfico semanal, certo? Certo. Então a gente tem um oco com alvo aqui em, deixa eu ver onde dá, aqui em 13 mil dólares mais ou menos, 13.500 dólares mais ou menos, observando a figura de um oco no gráfico semanal, certo? Uhum. Entretanto, se você olhar aqui, nós temos essas regiões que demonstram pelo tamanho dos pavios, das sombras nessa região, que tem demanda compradora defendendo esse patamar de preço, certo? Certo. Se nós trazermos aqui para um gráfico, a gente aqui, ó, eu não tenho nenhuma marcação de nenhuma barra que seja muito ampla no gráfico semanal. Eu vou trazer para o gráfico mensal. Vamos ver se tem alguma barra que seja relevante para nossa marcação. Não temos também, tá vendo? Uma barra ampla compradora. Se essa barra aqui não tivesse tudo isso de sombra superior, poderia ser essa barra, mas deixou muito pavio. Então, não vejo nenhuma barra nessa região aqui, a não ser o fato de deixar muita sombra nessa região, que demonstra que além de ser fundo anterior, tem demanda compradora, memória de preço compradora nesse patamar que pode defender, tanto é que está conseguindo defender esse patamar de preço, certo? Uhum. Aqui, Bitcoin, a gente pode ver que o primeiro alvo da estrutura foi alcançado, mas ele ainda não conseguiu pagar o segundo alvo da estrutura, certo? Certo. Pergunta que fica: caso ele consiga se desvencilhar dessa região, o que, que a gente faz, Carlinhos? Projeta. Próximo alvo, certo? Uhum. Bom, a gente viu os principais ativos, agora a gente vai vir aqui para o nosso quintal. Vamos começar primeiro com o índice no contrato perpétuo. O índice do contrato perpétuo, abertura de barra mensal, abertura de barra semanal segurando o ativo. Ele, nesse momento aqui,
está vindo testar a região de topo anterior, que coincide com 38,2 dessa perna de baixo aqui, correto, Carlinhos? Uhum. Isso posto, a gente pode ver que as médias nesse momento aqui estão inclinadas para baixo. Tá novamente dando um trap na 21, tá vendo? Sim. No contrato de índice futuro, trap na 21. Entretanto, o Carlinhos cantou essa bola há uns vídeos atrás. Ele já está fazendo fundo acima de fundo anterior. Tem um trap na 21? Tem um trap na 21. A tendência do ativo é de baixa? A tendência do ativo é de baixa. Então, qualquer coisa que você vá fazer na perda da mínima desse candle e seu stop colocado logo acima dessa máxima, saiba que se o ativo andar a seu favor, aqui pode ser um ponto de parada de preço, certo? Certo. Isso posto, a gente vê que agora no gráfico limpo, a gente entende que ele começa a querer ir testar topo anterior e também temos aquela coisa chamada memória de preço, tá vendo? Uhum. Oh, perdão, anotei errado. Peraí, anotei errado. Ó, é aqui, certo? Certo. O que seria mais inteligente para mim? E pro Carlinho também, que ele sempre fala. É esperar o ativo romper, retestar a região, para aí sim tentar capturar o máximo possível de uma possível amplitude Surfar um de pouco do alta. movimento. Porque o pivô de alta, pivô de baixa é o primeiro zigue-zague que reverte o movimento. Então, se a gente for olhar o índice agora e porventura o índice ao longo da semana fazer isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui, ó, e encerrar assim, mais ou menos, o que a gente entende? Que o primeiro zigue-zague que reverteu o movimento foi esse aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai projetar o pivô a partir desse zigue-zague aqui, ó, certo? Certo. Já rompeu? Já. Não, não, Ainda não, 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 ainda não. não, É que eu vi não, isso que ainda. não, não rompeu. Então Ainda não. você não projeta um zigue-zague que não aconteceu ainda. Mas você já começa a observar, né? Ó, Sim. tá fazendo fundo acima de fundo anterior, velho. Então fica ligeiro. Ah, a gente pensa assim, mas aqui enquadrou um trap na 21 a partir do dessa questão aqui, ó. Esse candle aqui viola 21, correto? Temos um trap a Uhum. favor da tendência. Beleza. Tomou perdendo aqui, stop aqui, esse candle andou a seu favor. A gente tem um, dois, três de venda. Máxima, acima, abaixo. A gente falou no nosso vídeo de fechamento lá. Tinha uma VWAP mensal passando aqui. Para quem não sabe o que é VWAP, entra ali no nosso canal que a gente fez um vídeo só explicando o que é VWAP. Então, você tomando VWAP aqui, ou você tomando VWAP, você tomando vendida aqui, saiba que tinha uma VWAP mensal passando aqui na tua cara. Não sei se vale a pena. Sim. Bom, mas o índice, por enquanto, a gente está vendo que ele está indo testar topo anterior. A gente trazer para um gráfico menor, a gente vê que ele está fazendo zigue-zague ascendente. Mas no gráfico macro, está ainda em tendência de Tendência baixo, de pelo menos no baixa. gráfico diário. No Uhum. gráfico semanal, a gente vê que essa semana passada aqui, ele realmente marca um fundo no semanal, tá vendo? Uhum. Na... Mas é que é lindo, né, cara? Porque no semanal essa barra aqui realmente consegue defender e a linha a linha laranja é uma barra do mensal, que é essa barra aqui, ó. E no gráfico mensal fica até mais assim, falta ainda alguns pregões para encerrar o mês, né? Mas olha só, candlezinho interessante que tá formando aí, tá vendo? Sim. Uhum. Lembrando, Carlinhos, no gráfico
mensal, ele ainda não está em movimento de baixa. Você repara nisso? Sim, Porque no gráfico mensal, ele faz uma perna de amplitude de baixa, testa, e agora para o mensal configurar realmente baixa, ele teria que perder essa região aqui, ó. Tá vendo? sim. Uhum. Então, num gráfico mensal, o índice não está em movimentação de baixa ainda. Certo? Certo. Beleza. Vimos o índice. Vamos ver agora o gráfico. O gráfico do Ibov aparentemente não diverge muito do índice, né? Os dois estão Hum. conversando a mesma língua ali. Deixa eu só colocar os estudos aqui para a gente alinhar tudo aqui. Só que o gráfico de Ibov, a gente vê que ele já testou 38,2 da amplitude dessa perna de baixa, que é aquela região de memória de preço que está marcado por essa linha rosa. Aqui também ele já está fazendo fundo acima de fundo anterior. Vamos ver se ele consegue romper esse patamar aqui. E aí sim a gente observa. Ah, questão. Essa linha azul aqui, o que, que é? Abertura de uma barra ampla do Barranca. semanal. Que é essa barra aqui. No semanal também. Ele desenha um fundo. Como que a gente sabe que é um fundo realmente? Porque essa semana ele deixa essa mínima aqui. Na semana seguinte, ele deixa uma mínima abaixo da mínima anterior. Na semana seguinte, ele já deixa uma mínima acima da mínima anterior. Então aqui a gente já vê a formação de um fundo no gráfico semanal. Certo? Uhum. E por fim, o dólar, que deu um passa-moleque em nós, né, Carlitos? Perde 61,8 e por um titico não vem testar a raiz do movimento. Nesse momento, ele está testando uma abertura de uma barra ampla do gráfico mensal, que essa barra aqui, e há de convir que uma barra dessa amplitude aqui, a gente espera que seja testada, pelo menos a abertura dela, né? Uhum. Que foi aconteceu? A abertura dela. Temos a abertura dessa barra mensal que já está marcado que ainda não foi testado. Se a gente trazer para o gráfico semanal, essa barra aqui é uma barra ampla vendedora que foi testada e foi defendida, tá vendo? Sim. E se a gente trazer para o gráfico diário, a gente pode ver que dólar neste momento começa a trabalhar aqui dentro desse patamar de preço, certo? Teoricamente, aqui nesse momento a gente olha as médias de dólar. Ambas as médias estão inclinadas para baixo, tanto a 72 quanto a 51 quanto a 21. A VWAP semanal também está inclinada para baixo e a VWAP mensal também está inclinada para baixo, certo? Certo. Pelas médias, a gente observa que o ativo, quem sabe, iniciando novamente um processo de baixa. Se a gente pegar o gráfico limpo, a gente vê que ele forma aqui um processo de lateralidade, certo? Rompe esse processo, retesta, faz nova máxima, faz fundo acima, e aqui ele faz topo, aqui ele faz fundo, e agora vamos ver se agora ele vai fazer isso aqui. Falhar topo e romper fundo, Hum. certo? Certo. Bom, deu 38 minutos de vídeo, Carlinhos. Nossa senhora. Mas eu acho que a gente explicou bem pra cacete, né? Sim, ficou bem didático, bem prático, Então é isso bem aí que explicativo. a gente analisou índice, dólar, Ibov e os ativos, principais ativos lá fora. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana ao longo do pregão, correto? Correto. Até o próximo vídeo, jovem. Até o próximo. Falou.